Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho abençoar sua vida através da palavra de Deus, né? Que é viva e eficaz. E nós temos certeza que Deus tem abençoado cada um que está nos acompanhando no canal do pastor Robson dos Santos, né? Nosso objetivo é de transmitir a poderosa palavra de Deus através das redes sociais. Você que é amante da palavra de Deus, você que gosta de estudar e principalmente de viver a palavra de Deus, inscreva-se no meu canal do pastor Robson dos Santos. E você que é amante da palavra de Deus, eu te convido para nós lermos um texto da palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas. Ele quem? Salomão. Quem foi Salomão? O filho de Davi. Quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que esse desejo de construir o templo estava no coração de Davi. Davi que queria executar esse projeto tão maravilhoso que era construir o templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Mas só que Deus não permitiu. Com a intervenção divina, por uma ordem divina, Deus não permitiu que Davi o construísse. E a Bíblia vai dizer o porquê. A Bíblia vai dizer que Davi tinha as mãos sujas de sangue. Em outras palavras, Davi era um homem de guerra, homem de combate, homem do campo, homem que vivia pelejando, e ele não poderia construir o templo. Haja vista que na construção do templo, Deus também não permitiu instrumento de corte ou instrumento de corte, nem ferramenta de corte, armas de corte, não poderia ser usada no templo. Por quê? Porque ali seria, e como foi a habitação de Deus, aonde pessoas iam ser abençoadas, aonde vidas seriam erguidas, e jamais poderia usar a ferramenta que ceifava, que tirava a vida como instrumento de corte, ferramenta de corte, e Deus não o permitiu. E ele também não vai permitir que Davi construa o templo. Nessa época, o que imperava era a monarquia, né? Morria o pai, assumiu o filho, morria o pai, assumiu o filho, e assim sucessivamente. E na construção do templo, meus queridos, nós vamos ver aqui que quando chega na parte das janelas, o texto vai nos dizer, no capítulo 6, versículo 4, que nós lemos que as janelas eram de luzes estreita, em outras traduções, de vista estreita. Como que nós vamos entender isso aqui? Do lado de fora da janela, a janela era larga. Do lado de dentro do templo da janela, a janela era estreita. Então, do lado de fora, a janela era larga. Do lado de dentro, do lado interno, a janela era estreita. Era um argumento contra a entrada de luzes, né, naturais no templo do Senhor Jesus Cristo. Então, eles não permitiam, né, que luz natural. Então eles usaram esse argumento contra a entrada de luz natural no templo da adoração. Então do lado de fora era larga, do lado de dentro era estreita. Por quê? Porque lá dentro vai ter a menorá, né? No hebraico, menorá, traduzindo candelabro, né, que tem o mesmo significado também de lanterna, né? O primeiro artista, né, artesão que construiu a primeira menorá ou o primeiro candelabro está lá no capítulo 25 até no capítulo 27, é Bezalel. Foi ele que construiu, foi ele que fez, foi ele que fabricou de uma peça só maciça de ouro puro o candelabro. E a gente vai ver que o candelabro, a figura do candelabro, ele tem 3 braços, sai 3 braços à direita, 3 braços à esquerda.
e uma arte central, né, ali, e a gente vai ver que em cada braço existia uma tigela aonde o sacerdote colocava o óleo. E para o povo judeu, o óleo simbolizava a palavra de Deus. Para o povo judeu, o pavio dos candelabros, ele também representava o povo de Israel. E a luz do candelabro representava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Shekinah, a presença de Deus. Então, o que nós entendemos pela Bíblia Sagrada é que eles não queriam que nenhuma luz natural adentrasse no templo. Ainda que a luz do templo fosse menor, mas eles tinham a convicção que era daquela luz que eles desfrutavam, que era daquela luz que vinha da parte de Deus. Então, o candelabro, até uma certa época, era um símbolo principal do judaísmo. Eles tinham aquilo como o símbolo principal do judaísmo. Então, quando nós lemos que as janelas, né, eram de vista estreita, nós entendemos que eles não queriam que nenhuma luz natural adentrasse dentro do templo. Que dentro do templo só permanecia a luz do candelabro. Eles acreditavam que o templo é que tinha a obrigação de refletir a luz para o mundo. Não era o templo receber a luz do mundo. O que é que nós entendemos aqui, irmãos, pela palavra de Deus? Os que estão dentro é que devem influenciar os que estão fora. Não os que estão fora que devem influenciar os que estão dentro. Observe que a responsabilidade de Salomão, quando ele constrói a janela de vista estreita, ele está dizendo o seguinte, que a função do templo ele é que tem que emanar luz para fora. Observa que do lado de fora a janela é larga e do lado de dentro a janela é estreita. A função e o objetivo do templo é mandar, é refletir, é emanar luz para o mundo, para fora. Então, fica entendido na visão de Salomão e do próprio Deus, que o dever cabe ao templo refletir a luz para fora, e não o templo receber luz de fora para dentro do templo da adoração. Então nós aprendemos que nós, na posição de cristão, é nós que temos que influenciar o mundo. O mundo jamais pode influenciar a igreja. Mas em pleno século XXI que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo é muitas pessoas que se diz cristão sendo influenciado pelo mundo. Eles não estão levando luz para fora, mas está querendo trazer alguma coisa de fora para dentro. Mas que nós possamos aprender na palavra de Deus que as janelas do templo da adoração, ela tinha vistas estreita, do lado de fora, larga, do lado de dentro, estreito. A função, a obrigação, o dever era do templo da adoração refletir luz para fora. Como que nós estamos influenciando o mundo? Quem tem que influenciar é quem está dentro, não quem está fora. Nós estamos vivendo um contexto de quebra de paradigma, né? Nós vemos que as coisas, quebras de valores, as coisas estão mudadas.
Hoje, às vezes você já não consegue mais identificar quem é cristão e quem não é. Nós precisamos fazer a diferença. A diferença. O povo de Israel tinha isso em mente. O templo deve refletir luz para fora. E você que me ouve nesse canal, que você possa ser luz, e você não deve ser influenciado pelo sistema, né, desse mundo. Haja vista que o apóstolo diz: não conformeis com esse mundo, né, mas antes transformai, né, com a renovação do vosso entendimento. E na onde nós encontramos renovação? Através da palavra de Deus. Hoje nós entendemos, então você não pode ser influenciado, você tem que influenciar, você tem que mostrar para as outras pessoas que existe um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque as janelas do templo eram de vista estreita. A igreja, ela foi estabelecida na terra como coluna e firmeza da verdade. Saiba disso, você é sal e luz desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos lá nos evangelhos, precisamente em Marcos, quando Jesus ele diz assim: vocês são parecidos com o sal, vocês são parecidos com a luz. Não, Jesus diz: vós sois o sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz também em João, no capítulo 8, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Em Mateus, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nós temos que ser parecido com Ele, que nós temos que andar como Jesus andou, e nós temos que falar e agir como Jesus agiu e andou quando Ele esteve nesse mundo. Influencie vidas, influencie o seu amigo no trabalho, influencie ele pela palavra de Deus, influencie o seu amigo da faculdade, o seu amigo que tanto te considera, influencie ele pela palavra de Deus. A ordem, a obrigação é do templo, né? É do templo. E Paulo vai dizer que nós somos o templo de Deus, o templo da morada do Espírito Santo de Deus. O papel de transmitir a verdadeira luz, a verdadeira luz, o papel de transmitir a verdadeira luz, a responsabilidade de transmitir a verdadeira luz, cabe a mim e cabe a você que temos a verdadeira palavra de Deus na mão. Que Deus possa continuar nos abençoando, seja luz aonde você passar, que as pessoas possam ver diferença, né? Não deixe o mundo te influenciar, né, com o sistema mudando. A igreja precisa mostrar, né? Nunca houve uma época que a igreja precisa mostrar que Jesus está voltando para buscar um povo, aleluia, de boas obras, né? Um povo diferenciado, um povo que tem um brilho do Espírito Santo. Influencie alguém pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa influenciar muitas vidas. O dever de influenciar é de quem está dentro. Aleluia. Influenciar quem está fora. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.